Você está interessado em arqueologia e achados únicos nesta terra? Então, agora temos 10 iguarias especiais para você. É quase inacreditável a riqueza de locais históricos e culturais, animais extintos bizarros e relíquias de guerra que este mundo tem em estoque. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha, inscreva-se no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura. Desaparecendo misteriosamente sob a areia. Nas ilhas Shetland, no norte da Escócia, há cerca de 300 anos, uma vila inteira desapareceu sob uma espessa camada de areia. Mas como pode ser isso? Bem, o norte da Escócia é acidentado e, na verdade, há uma boa quantidade de areia nas praias das ilhotas. Mas uma aldeia inteira no interior da ilha, apenas enterrada sob a areia? Por muito tempo, isso não fez sentido para os pesquisadores. O lugar Brough foi, junto com 2 outras aldeias, o único assentamento nesta sub-ilha comparativamente pequenas de Shetlands. A área ainda é inóspita e não é muito convidativa até hoje. No entanto, as pessoas vivem nas ilhas Shetland há mais de 2.000 anos. Quando a pequena idade do gelo estourou há 300 anos, o clima também mudou dramaticamente no extremo norte. Tempestades gigantescas açoitavam grandes quantidades de água na terra e agitavam a areia. Usando cálculos e até também um grande leque, os pesquisadores agora conseguiram recriar o curso dos eventos. Na verdade, ventos fortes podem facilmente mover várias dezenas de metros cúbicos de areia nesse ponto. Brough foi o único dos assentamentos a atingi-lo. Os outros 2 foram poupados. Presumivelmente foi devido a uma superpopulação de coelhos e ovelhas. Eles haviam destruído toda a grama alta e arbustos na extensão de terra costeira. Não havia proteção natural e o pequeno vilarejo de Brough foi exposto a tempestades. No entanto, Brough não desapareceu sob a areia em uma noite. Ao contrário, as camadas de areia se acumularam ao longo do tempo. Menires de Manolo Paz, na Espanha. Você já conhece o Stonehenge espanhol? Não? Vamos apresentá-lo a você agora. Na costa atlântica espanhola, no extremo noroeste do país, existem 12 menires, também conhecidos como menires de família ou menires da paz. Na verdade, a história do arranjo não vai tão longe quanto a do lendário Stonehenge. O sistema moderno foi instalado por um artista em 1994. Manolo Paz inspira-se nos edifícios de pedra sagrada do passado e depois faz deles seu próprio estilo. As enormes pedras têm entre 2 e 4 metros de altura e todas têm um olho mágico. Com seus menires, o artista queria criar um lugar de meditação e uma conexão entre o antigo e o novo. Será que os arqueólogos escavarão o local em 1000 anos? E então se perguntarão o que as pessoas por volta do ano 2000 queriam expressar com ele? Multicultural há 2.000 anos. O porto de Berenice foi um próspero centro comercial no passado. Originalmente construído por Ptolomeu para importar elefantes da guerra da distante Índia, o porto mais tarde se tornou um centro de arte e bens de consumo de todo o mundo. Uma equipe de arqueólogos poloneses e americanos escavou um templo na cidade perdida. O que eles encontraram lá não se encaixava de forma alguma na imagem da história egípcia anteriormente conhecida. No templo de Serapis e Ísis, ambas divindades da saúde e da fertilidade. Aliás, os pesquisadores encontraram esculturas com cerca de 2.000 anos que vêm de todas as regiões possíveis do mundo, incluindo uma figura budista da região de Gandhara, entre o Paquistão e o Afeganistão. Uma figura mostra a divindade núbia Sebiu-Meker e outras esculturas de outros deuses do distante Sudão. Portanto, na casa de Serapis e Ísis, não se praticava o ódio racial nem a separação religiosa. Aqui, divindades de diferentes partes do mundo se reuniram para uma das primeiras reuniões multirreligiosas. Um naufrágio cheio de garimpeiros de ouro. Diamantes descobriram um naufrágio na costa do esqueleto de Namíbia, que foi completamente enterrado sob a areia. O Bom Jesus afundou neste ponto há cerca de 500 anos. Mas a verdadeira sensação foi a carga do navio português. Centenas de moedas de ouro no valor de 13 milhões de dólares. O navio só pôde ser encontrado porque os caçadores de diamantes haviam drenado uma baía inteira. Mas quem ficará com o tesouro agora? Embora o navio pertencesse ao então rei de Portugal, e portanto seja hoje propriedade do Estado português,
os portugueses renunciaram ao tesouro e generosamente o deixaram ao governo da Namíbia. Engrenagens antigas ou objetos de culto. Milhares de engrenagens foram encontradas em Orange County, no sul da Califórnia, por cerca de 100 anos. As rodas de 2,5 a 15 centímetros de largura estão espalhadas pelos campos ou recuperadas em grande número durante as obras. Mas para que os objetos eram usados? Os pesquisadores atribuem isso à cultura do horizonte da pedra de moagem, que viveu de 7.500 a 2.500 anos atrás no que é hoje o sul da Califórnia. Existem 4 a 7 variantes das pedras de engrenagem: planas, grelhadas, perfuradas e sem furo. O número desses pips varia de 1 a 22, com a maioria tendo de 10 a 17 pips. As pedras são geometricamente feitas com perfeição a partir de várias matérias-primas, como ocre vermelho, talco, arenito, basalto ou granito. Presumivelmente, os diferentes tipos e formas de pedras pertenciam a certos clãs. Curiosamente, as peças quase só são encontradas perto de falésias ou colinas costeiras. Embora a época tenha o nome do advento da tecnologia de Mó, Milling Stones, os pesquisadores descartam que as pequenas pedras façam parte de uma tecnologia antiga. Em vez disso, eles veem objetos de culto nas pedras dentadas ou, possivelmente, partes de um jogo em que diferentes clãs se encontraram. Fóssil de Tullymonstrum. O Tullymonstrum recebeu o nome de seu descobridor, o pesquisador amador Francis Tully. Ele encontrou vários esqueletos de criaturas bizarras em uma antiga mina de carvão no estado americano de Illinois. Curiosamente, o Gregarium Tullymonstrum só foi encontrado aqui apenas neste lugar. O Tullymonstrum é uma estranha mistura de um peixe em forma de diamante e uma cobra. A boca se assemelha a um braço que agarra com dentes afiados. Mas a coisa mais bizarra sobre esse animal certamente eram os olhos. Eles se sentaram do lado de fora em uma haste horizontal que parecia estar montada na parte de trás. Realmente algo bem estranho. Por muito tempo, os cientistas foram incapazes de atribuir a criatura incomum, que viveu há cerca de 307 milhões de anos, a qualquer espécie ou gênero conhecido. No entanto, eles descobriram agora que o Tullymonstrum, de apenas 30 a 40 centímetros de comprimento, era um vertebrado e está relacionado às lampreias de hoje. O homem que encontrou o tesouro de Forrest Fenn. O milionário americano Forrest Fenn era um homem idoso excêntrico que enterrou parte de sua fortuna como um tesouro em 2010 e lançou uma caça ao tesouro em todo o país. Com suas ações, ele queria garantir que seus semelhantes pudessem experimentar alguma coisinha novamente. Como uma pista, Fenn publicou um poema enigmático de vários parágrafos e às vezes deu mais pistas na mídia. A caça ao tesouro durou até junho de 2020, quando um descobridor inicialmente anônimo finalmente conseguiu erguer o baú com moedas e joias no valor de cerca de 2 milhões de dólares. Poucas semanas depois, e também depois de um processo perante um tribunal dos Estados Unidos, o descobridor finalmente teve que revelar à força sua identidade. O sortudo é um estudante de medicina de 32 anos de Michigan, que, segundo suas próprias palavras, estudou a personalidade de Fenn e seu poema para chegar à localização do tesouro. Ao fazer isso, ele alcançou o que 250 mil outros não tinham antes dele. A caça ao tesouro de Forrest Fenn até matou 4 pessoas. O próprio milionário morreu pouco depois, em setembro de 2020, aos 90 anos. O emoji mais antigo do mundo? Os arqueólogos descobriram o que se acredita ser o emoji mais antigo do mundo em julho de 2020. Foi escavado em uma antiga cidade hitita, no que hoje é o leste da Turquia. Os hititas já governaram um império que se estendia da atual Grécia e Egito, passando pela Turquia e pela Síria. E talvez eles tenham inventado a expressão emocional na forma de linhas e pontos? O vaso, que presumivelmente continha um chuveiro doce, definitivamente tem um rosto sorridente feito de 2 pontos e uma linha curva. Coincidência? Não, dizem os arqueólogos. O desenho está claramente pintado nele. O Smile hitita, de 3.700 anos, substituiu o recordista anterior da Eslováquia. Aqui, em 1635, um advogado rabiscou um dos primeiros emojis sorridentes em um documento legal. Esquisito inseto. Aposto que você nunca viu um animal assim antes. Até os especialistas acham difícil identificar esse estranho inseto. Afinal, o oficial florestal indiano Parveen Kasvan publicou fotos e vídeos da criatura no Twitter em março de 2020.
e o nome correto ainda não foi anunciado. O que é isso? Parvin escreveu sobre seu clipe de 44 segundos e recebeu milhares de cliques, curtidas e ideias para soluções em poucas horas. Na verdade, o esqueleto ambulante parece uma mistura bizarra de um dragão ossudo, um bicho-pau e um louva-a-Deus. Mas não só a aparência é surpreendente, a massa de segmentos delgados avança tão laboriosamente que até mesmo todos os caramujos passariam em um ritmo rápido. Se você sabe o nome deste animal bizarro, é claro que ficaríamos felizes em ouvir de você nos comentários. Avião de combate sob a areia. No verão, os relatórios informais na internet rolaram. Supostamente, os americanos recuperaram vários aviões de combate russos com tecnologia altamente explosiva a bordo das areias do deserto do Iraque. Diz que a Rússia os entregou ao ditador Saddam Hussein durante a Guerra do Iraque. Os teóricos da conspiração perceberam o sigilo em uma disputa ainda latente entre os maiores inimigos da Rússia e dos Estados Unidos. Mas apenas algumas semanas depois, as negações e correções vieram. Os caças russos, que incluíam tipos do lendário MiG-25 Foxbat, estavam adormecidos na areia quente do deserto por um pouco mais de tempo. Na verdade, em 1979, no auge da Guerra Fria, os soviéticos os enviaram ao Iraque e os esconderam em caso de emergência. Em vez de tecnologia altamente explosiva, esta descoberta é mais sucata de guerra ou souvenirs superdimensionados da Guerra Fria. A propósito, os aviões foram encontrados quando especialistas internacionais em armas procuravam as supostas armas de destruição em massa de Saddam Hussein. E eles ainda não foram encontrados. É isso. 10 outros achados emocionantes, raros e bizarros em todo o mundo. Conta pra gente aí qual foi o achado que mais o surpreendeu. Você gostaria de sair e encontrar um tesouro de $1 milhão, como o de Forrest Fenn? Como sempre, aguardamos seus comentários e ideias sobre o assunto. Tchau!